Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou fazer uma análise desse Cougar Eliminator 1969 feito pela Turtle Collectibles American Muscle na escala 1:18. Então fique comigo até o final desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixe também seu like que isso ajuda bastante o canal, além de compartilhar esse vídeo e também clique no sino para as novidades. É isso aí, então vamos tirá-lo da caixa. Está o Cougar, é um carro de 1969, tem linhas bem elegantes, inclusive muito parecidas com as do 1970, que a gente já mostrou antes. O que ele tem de diferente do 68? O 68 é praticamente a mesma coisa que o 67, com alguns pequenos detalhes de diferença. Essa carroceria mais encorpada, esse vinco inclusive é muito parecido com o vinco que existia na lateral do Galaxy, o americano de 1966, que é a carroceria do nosso, que foi lançado aqui em 67 e ficou até o final da linha com as modificações. Mas é um vinco realmente bonito, que dá uma certa elegância para o carro. O carro ficou mais encorpado e ele, em relação ao Mustang, tinha um entre-eixos mais comprido, em cerca de 3 polegadas. 3 polegadas dá aproximadamente uns 8 centímetros. Esses 8 centímetros a mais dão uma melhoria no conforto do carro, mais espaço. Afinal de contas, o Cougar era conhecido como uma versão mais luxuosa derivada do Mustang, né? Ele foi um carro desenvolvido com base na plataforma do Mustang, só que para um público que exigia um pouco mais de luxo, não apenas o desempenho de um carro veloz com motor potente. Cougar, da divisão Mercury da Ford, atendia justamente esse público que procurava um carro que tivesse ao mesmo tempo desempenho e potência, conforto e luxo, coisa que o Mustang normalmente não oferecia muito, porque afinal de contas era um carro mais simples, era um carro barato, inclusive. Foi isso que fez o Mustang se tornar tão popular em 1964, no ano em que ele foi lançado. Essas linhas do Cougar, como nós podemos ver, são bem fluidas, bonitas mesmo, bem elegantes. E em 70, que é aquele outro modelo que eu mostrei feito pela Welly, vão inaugurar, pelo menos pela frente do carro, uma nova tendência de linhas, né? 71 em diante, o Cougar passou a ter uma outra carroceria, inclusive muito parecida com a carroceria do Torino, de 3 volumes. Depois eles acabaram tendo aqueles para-choques maiores, mais robustos, e aí as linhas do carro foram se modificando ao longo do tempo, até ficarem com aquela frente muito parecida com aquela Cougar Villager que eu mostrei na escala 1:64 no vídeo em que eu falei como que a coleção iniciou. Eu farei em breve uma continuação da série daqueles vídeos com outros modelos antigos também de época, que foram a grande influência na minha coleção e na forma como as coisas foram sendo feitas. O que nós notamos nesse carro? É uma pintura muito bonita, um azul metálico realmente muito elegante. Infelizmente tem umas bolhas aqui no capô, esse capô está com os problemas de pintura e infelizmente também esta versão feita pela Ertl, apesar de ter um acabamento melhor, tem um porta-malas com tampa fixa, né? Isso é um detalhe que eu acho que não ficou tão legal, porque essa tampa é separada do carro, então ela poderia ter uma abertura nessa versão de acabamento. Existe uma outra versão que tem a tampa traseira que abre, mas no geral esse carro é bem interessante. Essas rodas têm o desenho das rodas do Mustang, tem um acabamento bem realista com os pneus BF Goodrich radiais e com os sobrearos aqui cromados, como existia também nas rodas do Mustang. São o mesmo tipo de roda que foi usado no Mustang em 69, 70 inclusive. 67, 68 já tinha esse tipo de roda também. A linha Mercury Cougar também passou a adotar em 69 para frente. Essa frente meio bicuda aqui, com para-choque mais integrado à carroceria, um spoiler aqui dianteiro. Aqui a seta dianteira que foi feita com acrílico e a traseira também feita com acrílico. Isso aqui é um acabamento bem bacana. E o logo Cougar aqui que foi feito com uma espécie de decalque, assim como a faixa Eliminator. Essa versão Eliminator era um pacote extra que existia para o Cougar, que era com alguns requintes a mais que o Mustang. Então realmente era um carro para quem queria mais luxo além só do desempenho. Para 1969 a grade dianteira mudou, ela continua dividida ao meio, só que em vez de ser dividida ao meio por uma peça que acompanha
a lataria do carro, na cor da lataria do carro, passa a ter um elemento de grade também, só que um pouco mais protuberante, acompanhando a linha do capô, como dá para observar aqui com esse logotipo Cougar. Aqui o outro logotipo do Cougar, que é um felino, né? Então ele tem naquela tampa dos faróis escamoteáveis aquele felino que é o Cougar, né? Aliás, um carro que remete a um animal bastante rápido também. Aqui nós podemos ver que a miniatura é bem caprichada mesmo, feita pela Ertl, nessa escala 1:18. As lanternas traseiras também foram muito bem feitas, com cromados bem cuidados, né? Essas setas traseiras também passaram a incorporar o Cougar em 69 e em 70 continuaram também com as lanternas traseiras muito parecidas. O que mudou em relação a 69 para 70 foi principalmente a frente do carro, que passou a ter um novo desenho de grade, já dando uma certa introdução ao que viria de 71 em diante. Esses carros têm os faróis escamoteáveis, eles ficam permanentemente escondidos nessa versão. Esse não é um Authentics. Essa linha não é tão caprichada quanto a Authentics, mas tem alguns detalhes a mais nas linhas normais da Ertl. Embora eu ache que para esta linha desse carro a tampa traseira fixa seja imperdoável. Realmente é algo que não dá para entender. Conforme havia dito, esse Cougar tem realmente detalhes muito interessantes, como por exemplo a abertura pantográfica do capô, com aquele sistema de molas, e as portas, com abertura muito parecida com as dos carros de verdade. Então eu não entendo por que numa linha dessa eles fizeram a tampa traseira fixa, né? Acho um pouco estranho, inclusive porque a partir do momento em que eles refinaram esses detalhes, poderiam ter feito a tampa traseira móvel sem ter nenhum tipo de ônus para o preço da miniatura. Acho que não faz muito sentido. Aqui na frente do carro nós podemos ver que os detalhes realmente são muito bons. Apesar dos faróis escamoteáveis não terem a possibilidade de abertura dessas tampas, as tampas aqui são bem delimitadas, bem detalhadas. Apesar da grade não ser vazada, ser feita como uma malha, ela também é bem detalhada, tem essa parte aqui desse miolo central feita em acabamento cromado, como existia no Cougar mesmo. E os frisos cromados, os para-choques também são muito bem cuidados. Aqui o logotipo do Cougar, né, que é um felino, ele ficava sempre aqui do lado direito. Os dobradiças aqui do capô são feitas com um bom realismo. Dá para perceber que ele não tem, por exemplo, os caprichos que nós podemos observar nos Highway 61 ou mesmo nos Authentics, que normalmente tem essas dobradiças mais caprichadas, tem os logotipos feitos em photo etched. É uma linha que começou a ser mais caprichada, né? Não tem aquelas dobradiças mais grossas, mas, por exemplo, isso ficou mais bem resolvido, essa abertura das portas também ficou mais interessante, só que ainda não chegou ao grau de sofisticação que acontece nos Authentics. Aqui no capô tem aquela scoop da entrada de ar. Então aqui tem os dois rebites que poderiam ter tido um acabamento um pouquinho melhor, mas a antena aqui, por exemplo, ficou muito boa, porque ela ficou uma haste de metal com uma base de plástico cromado, imitando a base que existia na antena desses carros, que era muito parecida com a antena do Galaxy, por exemplo. Isso é um detalhe que ficou legal, ficou bem refinado. Aqui embaixo do para-choque as setas, parecidas com as que existiam nos Mustang, nos Maverick também. Essa abertura embaixo do para-choque, apesar de não ser uma abertura vazada, também ficou bem feita. Aqui o trinco do capô. Então os detalhes, no geral, aqui nessa cofre do motor, esses reforços aqui, a tampa do filtro de ar, ficaram bem feitos realmente. O carro ficou bem caprichado, ficou bem interessante. A frente do Cougar para 69 ficou bonita com essa grade. Eu acho o Cougar 69 o mais bonito de todos, os de 67 até 70. 70 tem aquela grade vertical no meio que abre junto com o capô, e foi meio que uma transição para o que seria o desenho da frente dos Cougar de 71 para frente. No meu ponto de vista, ficou como se fosse uma fusão entre a frente do Cougar 71 e a frente do Cougar 67, 68. Ficou meio que uma mescla. Não ficou uma coisa feia, mas eu acho que não ficou tão bonita quanto era a frente de 69. Essa frente de 69 continuou com a grade dividida ao meio, separada em duas partes, mas um terceiro elemento de grade que ficou
um pouco mais destacado do que a grade, mas sem deixar de ter uma descrição. As duas tampas dos faróis aqui também ficaram bonitas, ficaram bem camufladas na grade, esses faróis eram escamoteáveis, exemplo do que acontecia no Dodge Charger e em alguns outros carros da época. Então ficou realmente uma coisa bem discreta, ficou bonita, elegante. Os cromados do para-choque aqui também ficaram muito bem feitos, assim como esse cromado aqui do capô. O capô poderia ter um acabamento um pouquinho melhor aqui nesses rebites, mas as dobradiças aqui com molas realmente ficaram muito boas. Elas não são tão boas quanto a dos Authentics, mas já melhoraram muito em relação às outras dos Ertl anteriores. O logotipo aqui feito numa espécie de decalque, é uma pintura como se fosse um decalque, também ficou bom. Ele tinha o logotipo Cougar escrito aqui do lado esquerdo e do lado direito o logotipo do animal Cougar. E aqui no meio esse outro logotipo aqui nessa gradinha central. Aqui a abertura embaixo do para-choque ficou bastante discreta, inclusive não ficou vazada como seria no carro de verdade. O cofre do motor aqui tem bons detalhes, tem mangueiras, cabos, fios, o servo-freio, sistema do servo-freio, aqueles dois reforços diagonais que existiam tanto no Cougar quanto no Mustang, até nos nossos Maverick. A bateria com as tampas, os terminais, aquele aviso de cuidado com a ventoinha ali na coifa do radiador, o próprio desenho do radiador, o reservatório ali no canto, o ar-condicionado. Então, esse cofre do motor com o motor e seus detalhes está realmente bem feito, mas não é na altura de um Authentics. Essa linha não é Authentics, ela é, eu diria que a linha intermediária da Ertl com algumas melhorias, sendo que uma delas foi a mola pantográfica do capô, naquele sistema de dobradiça que a gente não tinha nos modelos anteriores. Já é uma melhora, então o próximo passo seria ter a tampa traseira abrindo, como existe em algumas linhas desse mesmo carro. O fechamento do capô é bom, a dobradiça de molas não recua de uma vez, eu tenho de empurrar um pouco a tampa ali atrás, mas ela fica direito, bem fechada, bem alinhada, sem nenhum grande problema. A transparência do para-brisa é muito boa, os limpadores ali feitos em peças separadas também são bem caprichados. Talvez uma pintura preta nessa abertura aqui desse scoop ficaria melhor. E aqui as presilhas do capô, que simplesmente imitam as presilhas com grampos. Ela não tem grampos, mas até os Authentics mesmo não tem. Então, isso aí ficou bom. O interior do carro aqui ficou muito bom. Lembrando que essa é uma linha intermediária. O espelho aqui está numa proporção boa, o painel com os instrumentos está bem feito, não tem rebarbas, os instrumentos estão muito bem simulados, estão inclusive melhores do que os novos Highway 61, como eu já até havia comentado num vídeo anterior. O volante tem a imitação de madeira com cromados nos raios, né? Um volante de 3 raios que ficou também muito bom. Os bancos aqui que basculam, como acontece em boa parte dos modelos da Ertl. O piso desse carro aqui por dentro não tem um carpete. Aqui não sei exatamente o que aconteceu, algum defeito que tem aqui embaixo. Os pedais ali na frente da embreagem, freio e acelerador. É um carro mecânico, apesar de ter uma alavanca que parece de câmbio automático. No geral, o interior desse carro está bem feito, está bem acabado, está condizente com uma miniatura de padrão intermediário. Inclusive um detalhe bem agradável é a abertura da porta com um encaixe, como acontece nos carros verdadeiros. Tem a dobradiça embutida, que é uma coisa que a Ertl começou a melhorar bastante. Inclusive, o Chevelle 70 feito pela Ertl, diferentemente daquele que eu mostrei num vídeo há muito tempo, agora tem a tampa traseira que abre, tem as portas com esse tipo de abertura, tem as molas, dobradiça com mola no capô. Realmente foi um aprimoramento da linha da Ertl, fazendo os carros de uma linha mais intermediária, básica intermediária, com uma qualidade um pouquinho melhor. Neste carro, eu ainda insisto que o porta-malas poderia abrir, já que é uma peça à parte. A qualidade do painel é boa, não tem grandes rebarbas, não tem problemas como acontece em linhas mais básicas. O acabamento não é do padrão Authentics, é claro, é um padrão intermediário. E o painel com aquele mostrador, é um relógio do lado direito. O painel do Cougar aqui tem uma certa simetria, né, como acontecia com o Mustang.
Na parte central ali as saídas de ar do ar-condicionado, o rádio, os controles do ar-condicionado, a alavanca do câmbio, não tem um console central. E a parte de baixo é uma textura em vez de ser carpete, né, o piso do carro. Os bancos são bons, tem uma pequena rebarba aqui da junta das duas peças, mas nada realmente condenável. No geral, o desenho das peças está muito bom, o acabamento dele está bom também. Né? A abertura das portas, que a gente já pôde ver do outro lado, que é com dobradiça embutida. A forração do teto é uma simulação aqui na peça dos vidros, do acrílico. Ela é boa. Os painéis das portas são realmente muito bem feitos. O painel traseiro ali, lateral também, com bons detalhes, com imitação de madeira, né? Típico de um carro mais luxuoso da época. A traseira do carro, infelizmente, essa tampa não abre. A gente percebe que é uma tampa à parte, é uma peça separada, só que ela é presa por dentro, então não abre. Vou ver se eu consigo fazer essa tampa abrir. Vou dar uma fuçada aí para ver o que eu consigo fazer sem estragar o carro. As lanternas que tem um acabamento bem bacana, né, feitas em acrílico, né, uma peça única de acrílico com um logotipo aqui no meio, que seria o bocal do tanque, e também os frisos que existiam na lanterna com as duas setas aqui feitas com peças de acrílico. Saídas dos escapes aqui embaixo, a placa e o para-choque também com cromado de boa qualidade. E aqui o trinco do porta-malas que foi feito com uma pintura, assim como o Cougar aqui que foi feito com um decalque. Esse logotipo para mim está parecendo um pouco grande, mas eu teria de verificar para ver se está realmente na proporção correta. O carro por baixo tem um padrão bom do Ayrton intermediário, né? Lembrando que não é o mais caprichado, mas também não é o pior. Tem desenho bem feito, com texturas e cores e tons de brilho do plástico diferentes. É um carro monobloco, então aqui nós temos as longarinas dianteiras, suspensão dianteira, suspensão traseira, são suspensões fixas, com cardan fixo também. Lembrando, não é um Authentics, é um modelo mais simples. Os escapamentos aqui tem algumas pequenas rebarbas, mas no geral estão bem feitos, escape duplo, como dá para ver aqui também. O tanque de combustível aqui também está bem feito, o eixo, os feixes de mola, as rodas dos pneus estão bem acabados. Motor feito na cor correta, que é a cor dos Ford mesmo, com o câmbio aqui feito em alumínio, né? A transmissão era feita em alumínio, com cor de alumínio, e os coletores de escape aqui corretos como acontece no carro, né? O sistema aqui que esterça, essas rodas esterçam com o volante, isso é um detalhe bacana. Então, no geral, a base desse carro está boa, não tem nada que desabone. Esses 4 pinos aqui são para fixar a base. Essa base ainda é aquela base antiga com parafusos, então talvez nos modelos mais novos, se eles mudarem o ferramental, eles possam até eliminar esse tipo de detalhe do carro. Só acho que esses parafusos aqui, não o parafuso, mas o encaixe deles ficou um pouco grande, talvez pudesse ser um pouquinho mais discreto, mas não está ruim. No geral, está bem feito esse carro como um todo. Dando uma nota para esse carro, de 0 a 10, eu daria para ele um 8,5. Não daria um 9 por causa dos defeitos na pintura do capô. Infelizmente, não ficaram bons realmente. Aquelas asperezas que tem na pintura do capô são meio desagradáveis, embora não apareçam muito na câmera. Ao vivo, realmente, isso deixa a pintura do carro um pouco feia. Talvez eu consiga reparar, espero conseguir, mas se não conseguir, realmente vai ficar um pouquinho desagradável. E também não daria, de 9 não daria 10 por conta da tampa traseira desse carro não abrir, apesar dele ser um modelo intermediário, não ser um modelo top de linha. Mas por que eu pego no pé com relação a essa tampa não abrir? Porque a Ayrton faz um carro desse com a tampa que abre, então ela sabe fazer com a tampa que abre, sabe fazer porta-malas, como a gente já pôde ver no Chevelle, por exemplo, que eu mostrei num dos vídeos anteriores, aquele Chevelle 69 Yenko. Então, não é desculpa, por exemplo, para a Ayrton não fazer um porta-malas que abra num carro desses. Então, é um carro que eu realmente acho interessante para quem gosta dos Fords, é um carro muito bonito, não tem nada assim que desabone a qualidade do modelo. O modelo é bom,
tem alguns detalhezinhos a serem aprimorados, mas é realmente muito atraente, é um carro bacana, o carro é muito bonito, o modelo também é bonito, a cor é bonita, né? Só corrigir esses pequenos detalhes aí para que ele possa ser uma coisa mais 100% dentro do padrão dele. Então agradeço por todos os likes, por todos os comentários e inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito, de deixar seu like, que isso ajuda bastante o canal, compartilhar o vídeo. Deixa aí embaixo também a sua opinião sobre o carro, sobre o vídeo, se você conhece mais alguma coisa a respeito desse Cougar e quiser compartilhar. E fique à vontade também para fazer outros comentários que queira fazer a respeito do carro ou do vídeo. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.